pessoal, tudo bem? Bom, dentro desse contexto de pandemia, de Covid, essa é uma pergunta um tanto quanto complicada, mas eu espero que sim, mesmo dentro de toda essa turbulência, eu espero que todos estejam bem. E vocês devem estar se perguntando, bom, eu espero que vocês estejam se perguntando, por que falar de viagens, por que criar um canal para falar de viagens no meio da pandemia? Bem, a resposta é muito simples, não é tão complicada assim. A ideia, a proposta aqui é falar de viagens num contexto muito mais amplo do que a maioria das pessoas pensa. Viajar não é só conhecer um lugar, não é estar num lugar. Aliás, a maior parte das pessoas que viajam não estão lá de verdade. Vocês já perceberam? As pessoas tiram fotografias mais rápido do que o tempo que elas estão lá, elas não sentem o lugar, elas não têm tempo para isso. A ideia então é essa. Nesse momento que nós estamos dentro de casa procurando vacina e nessa turbulência toda e nós não podemos sair, não podemos nem pensar em ir para o aeroporto, nós estamos aqui presos dentro de casa. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão vendo a minha estante, que não é cenográfica, gente, essa estante não é cenográfica, é a minha estante de verdade, que me acompanha, os meus livros de trabalho, a minha estante de trabalho. E eu tô aqui, né, dentro da minha casa, como eu estive nos últimos quase 11 meses. Você também pensou que eram 40 dias só de quarentena? Pois é, eu pensei. Só que não, né? Então estamos aqui ainda presos dentro de casa e nós estamos pensando, né, em viajar, com saudade de viajar. Mas como eu disse, a ideia aqui é muito mais ampla. A ideia é pensar que a viagem mais importante, mais longa e mais interessante que você pode fazer na sua vida é para dentro de si mesmo. Como assim, Raquel? Bom, a ideia aqui, não. Se tem alguém pensando isso, demovam-se dessa ideia. Não é uma ideia, não é uma proposta, não é um canal de autoajuda. É uma ideia de viagem, é sobre viagem de verdade. Então, quando nós saímos em viagem com mala, aeroporto, carro, rodoviária, todo esse movimento, se vocês não perceberam ainda, esse movimento todo nos traz para dentro, nos faz nos perceber quem nós somos, para onde nós queremos ir, o que nós queremos ver, quais as experiências que nós queremos ter na nossa vida e o que isso significa, como isso pode nos transformar e transformar a nossa vida. Essa é a minha proposta, essa é a minha ideia. E quando eu tô aqui justamente falando isso para vocês, eu tô pensando sobre isso. Bom, quem não me conhece, eu sou professora de história e o que eu falo muito para os meus alunos é exatamente isso. Quando você ensina para alguém, quem mais aprende é você. Quando você fala para outras pessoas, você tem a oportunidade de organizar isso na sua cabeça. Então, eu tô aqui nesse espelho que a internet nos propicia, nessa interação que a internet nos propicia. E como eu sou professora de história, vou contar a historinha de como isso tudo começou para vocês. Senta que lá vem a história. Começou assim, eu vou contar 2 viagens. E essas 2 viagens não são minhas, são dos meus pais. Essa relação com a viagem em 2 histórias que eu vou contar para vocês agora. A primeira delas é o meu pai. Ele sofreu um infarto em 2009 e antes do infarto meu pai não ia nem a Tremembé, que fica a meia hora daqui de Taubaté, onde nós estamos. Olha eu querendo estar em Ubatuba nesse momento, olha o ato falho, estou lá em Ubatuba. Não ia também para Ubatuba, não ia a Campos do Jordão, não ia para lugar nenhum, pelo simples fato do que ele trabalhava o tempo todo. E depois do infarto, ele desatou a viajar. O infarto foi em maio, ele ficou 40 dias na UTI, teve 2 infartos, colocou 4 stents, teve uma recuperação muito difícil. Em setembro ele estava em Paris. E depois de Paris veio Egito, Jerusalém, veio Portugal, Itália, Holanda, Alemanha, Ilha de Páscoa. Num belo dia nós estávamos sentados almoçando e o papai comunicou à família que ele ia à Ilha de Páscoa. Então, assim, que bom, eu fico muito feliz que ele tenha tido a oportunidade de ter essas experiências. E isso me faz pensar. Ter o contato com o papai e ter acompanhado ele em muitas dessas viagens me faz pensar muito sobre o significado disso. E a segunda que eu quero contar para vocês é a da minha mãe.
Bom, a mamãe acompanhou meu pai em todas essas viagens, ou na maioria delas, e acumularam muitas histórias, mas chegou um momento que a mamãe decidiu que queria realizar o sonho da vida dela. E o sonho da vida dela, desde criança, era conhecer Machu Picchu. Papai não pode ir com ela, porque tem a limitação da altitude, né? Infartado, não tem como, não pode. E daí a mamãe, né, começou a avaliar as outras possibilidades de companhia para ela na viagem. O meu irmão caçula já conhecia Machu Picchu, já tinha ido. A minha irmã do meio tá morando em Portugal, fica difícil. O meu outro irmão do meio tem 2 filhos pequenos, não dá. Sobrou eu, né? E daí ela veio com, bom, vocês sabem papinho de mãe, né? Veio com aquele papinho de mãe: minha filha, você é uma historiadora, você tem que conhecer Machu Picchu. Bom, ela queria mesmo era uma companhia para viagem. E daí ela me fez a segunda pergunta: quando serão suas férias? Falei para ela quando seriam as minhas férias. E ela me veio 2 semanas depois com a passagem na mão. Olha, já marquei, comprei a passagem e você só tem que pagar, tá aqui. Foi-se o tempo, né, que mamãe e papai me pagavam as coisas quando eu era criança. Então, né, aí fomos nós duas numa aventura muito bacana pro Peru. Chegamos no Peru, visitamos Machu Picchu. Bom, vou dizer para vocês a verdade verdadeira, Machu Picchu não foi o ponto alto da viagem. O ponto alto da viagem foi perceber algumas coisas. A mamãe em Machu Picchu ficou emocionada, chorou. É compreensível, né? Era o sonho da vida dela, estar ali. Depois eu conto pra vocês em detalhes como é que foi a viagem para Machu Picchu, mas Machu Picchu hoje, devido ao volume de pessoas que viajam a cidade, que visitam a cidade, que viajam para lá, não é possível você sentar, você pensar, você sentir o lugar. Você tem um roteiro, você tem que seguir, você só pode ficar ali 4 horas. Então não é uma experiência tão interessante do meu ponto de vista. Nós fomos em Ollantaytambo, vocês já ouviram falar de Ollantaytambo? É a chamada Cidade Inca Viva, que é muito interessante. Eu gostei mais do que de Machu Picchu, porque eu pude sentar, pude explorar, pude olhar, pude sentir o lugar, muito mais que Machu Picchu. E durante a viagem, nossa viagem ao Peru durou 10 dias. Nesse período nós fomos a vários sítios arqueológicos, a vários lugares, e nós tínhamos um guia, falando castelhano, obviamente, e ele o tempo todo ele usava uma expressão, e ao longo desses 10 dias essa expressão ela foi, como é que eu vou explicar para vocês, ela foi entranhando em mim, assim, né? Ele falava o tempo todo: vocês vão ver aqui, ali, isso, sim, e vocês vão se dar conta que, eu usava essa expressão em castelhano, se dar conta que, e aquilo é o nosso, você vai perceber que, bom, vou recorrer a uma poetisa brasileira chamada Adélia Prado. Quem não conhece deveria conhecer, uma excelente poetisa, e ela faz poesias do dia a dia, do cotidiano, das coisas mais triviais e corriqueiras possíveis. E numa entrevista perguntaram isso para ela: por que esse é o seu tema privilegiado, o cotidiano e as coisas do cotidiano, as coisas que estão mais próximas e mais familiares de nós? E ela respondeu: porque nós não olhamos olhando. É aquilo que está mais próximo de nós. Lembram-se do início da nossa conversa? Do se conhecer e olhar para dentro? Não, gente, não é autoajuda, tá? Isso não é autoajuda. É uma proposta de reflexão e de diversão também. E tornar as nossas viagens mais potentes. Realizar a potência das viagens. Essa é a minha ideia. Então, esse se dar conta que, e isso ficou na minha cabeça. E desde então, nós fizemos essa viagem há 3 anos, eu fico pensando nessa proposta de refletir um pouco. Vamos comigo? Vamos conosco? Comigo, com todas as pessoas que compartilharam comigo as muitas, mas não suficientes viagens que eu fiz até agora na minha vida. Vamos junto? Ok, então vamos junto. E
próxima vez eu já tenho algumas histórias para contar para vocês e algumas ideias que eu pensei para estruturar esse nosso canal de conversa, de interação e de compartilhamento desse nosso prazer. Eu acredito que quem está assistindo isso curta a viagem tanto quanto eu. Então esse nosso prazer em comum. Até logo, pessoal, e até a próxima.